Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por todos que estão presentes, obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque, apesar de todas as batalhas e todas as lutas, o Senhor nos sustenta, nos ampara, nos leva nos teus braços à tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E eu comecei de manhã, às vezes eu só anoto aqui algumas coisas, eu não anoto os exemplos. Então, eu não sei se eu vou usar as mesmas coisas, porque vai vir na cabeça aqui e a gente vai falando. Mas estamos sobre batalha espiritual e eu acho que é um tema que o cristão, a gente sempre fala, mas o cristão sempre acaba abaixando a guarda. Por quê? Eu até estava explanando isso um pouco de manhã. A gente vem de um país que a última guerra que o Brasil deve ter estado presente, talvez os nossos tataravôs devem ter escutado sobre ela no jornal, né, da época. Mas a gente nunca viu, então é algo muito distante, porque a gente vê falando de guerras. Aliás, se você puxar aí, você vai ver que o mundo talvez não deve ter ficado sem guerras por muitos anos, você não vê, né? Tem guerra lá na Rússia, Ucrânia, mas antes disso tinha outras guerras acontecendo que a gente nem fica sabendo, porque não são países tão importantes, com algo, né, que seja tão importante para o nosso país. Mas a humanidade dificilmente não vai ter alguma guerra, né? Quem é um pouquinho mais, tem um pouco da minha idade para cima, lembra também da Guerra Fria, né? Que não tinha guerra, mas tinha aquela sensação de medo. Pô, será que vai ser lançado um míssil? Será que vai acabar o mundo? Será que vai começar a Terceira Guerra Mundial? E desde que eu sou criança, eu ouço que a Terceira Guerra Mundial vai ser uma guerra nuclear. Mas acho que ninguém é tão maluco assim, porque o planeta fica inabitável, né? Mas vai saber. A gente não sabe. Mas a guerra espiritual acaba que muito do que a gente precisa são os nossos olhos, ouvidos e o nosso sentido espiritual, amém? E muitas vezes a gente baixa a guarda, porque o inimigo, eu pelo menos tenho notado que ele cada vez tem sido mais sutil. Tem a minha impressão de que ele parece aquele cara que joga, né, aquela setinha, aquele dardo ali, e ele bota uma cadeirinha para assistir de camarote. Ele não fica muito atuante, porque quando eu era pequeno, inclusive eu falei isso de manhã também, os meus pais eram chamados para os casos mais complicados e eu ia junto. Meu pai gostava de me levar, né, por conta de, muitas vezes, ele falava, poxa, você tem um discernimento espiritual muito bom. E eu falava, pô, aquela pessoa ainda não está livre, pai. Aí, vamos lá. Aí mudava a voz. Você é esperto, né? E mudava, alterava a voz. Eu ficava ali espantado com aquilo. Mas uma criança vai crescendo no caminho do Senhor e a gente vai compreendendo. Hoje em dia é muito difícil. Assim, talvez nas sessões de Sozo a gente veja alguém, né, manifestando, mas era muito mais comum quando eu era mais novo. Aliás, tinham pessoas que eram cíclicas, que vinham na igreja, domingo sim, domingo não, e acabavam falando de uma forma diferente, se alteravam e a gente ia lá expulsar o demônio. Ultimamente, o diabo não tem feito esse show, porque você vai lá, expulsa, ele sai. Então, eu sinto que ele aprendeu a formas mais sutis, como apresentar algo que vai ser ideal para cada um escorregar. Amém? Cada um tem uma debilidade. Uns têm debilidade com dinheiro, outros têm com sexo, outros têm com poder, com ganância e etc. O inimigo sabe qual é a nossa debilidade. Ele sabe o que a gente está lutando. Inclusive, quando a gente ora, a gente pede força ao Senhor, ele pode estar ali ao nosso derredor. Amém? Então, a grande questão do cristão é se acostumar a entender que a guerra espiritual é o tempo todo. Os seus sentidos têm que estar aguçados. E a gente vai ver um pouquinho essa questão do nosso sentido e dos nossos inimigos. Porque muitas vezes você vai para uma batalha, se você não está preparado, você vai perder. E o cristão, ele abaixa a guarda muitas vezes, por quê? A gente já fala, o Senhor já venceu, o Senhor já triunfou. A gente canta aqui, o Senhor já venceu, o Senhor já triunfou. Então, eu sou mais do que vencedor, amém? E aí o cristão às vezes, olha, eu sou vencedor, o inimigo não pode me tocar.
E geralmente esse é o princípio da gente ter algum problema. Quando a gente se acha inalcançável, intocável, é um problema, porque a gente vê, inclusive, os grandes homens de Deus. Se você pegar de Gênesis até chegar em Jesus, todos eles tiveram suas dificuldades, não é verdade? Os grandes homens do Senhor tiveram. E algo que eu queria falar, vou parafrasear um pouquinho, porque o texto é grande, mas se você quiser, você lê lá 1 Samuel, o capítulo inteiro, o capítulo 17 por inteiro. E ali é a história de Davi, quando ele vai encontrar Golias, né? Para contextualizar rapidamente, né? Davi não tinha nada a ver com a guerra, e só o pai dele mandou, leva lá um alimento para os teus irmãos que estão na batalha. Os 3 mais velhos estavam na batalha. E Davi, o pequenininho, o mais novo, era o cara que apacentava as ovelhas, que ficava de lado. E quando ele chegou lá, até o irmão dele, falou, o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer? Você está querendo aparecer, né? E mandou ele ficar quieto. Mas ele se indignou em saber que tinha um gigante ali, que estava 40 dias afrontando, né, Israel, o exército de Israel. E por 40 dias os exércitos se alinhavam, se colocavam frente a frente, e vinha descer aquele homem e falava, e aí, quem vai vir para me enfrentar? Se alguém me ganhar, vocês ganharam a guerra, se eu ganhar, a gente ganhou. E ninguém tinha coragem, até chegar um garotinho, a Bíblia não diz mais ou menos a idade dele, estudiosos dizem que é entre 12 e 15 anos, mas a gente não sabe exatamente, não está dizendo, mas ele era novo, pequeno, que tanto que ele não cabia na armadura, não conseguia segurar uma espada, não conseguia lutar conforme o soldado daquela época lutava. Ele simplesmente usava uma funda. Se você quiser saber como uma funda funciona, hoje a gente tem uma coisa chamada YouTube, você entra lá, funda de Davi. Você vai ver alguém usando uma funda, e em alguns lugares ainda utilizam essa arma, né? É bem difícil, não é um estilingue, é uma funda, é uma tira de couro, que você segura com as 2 mãos, você solta um lado, e aí a pedra voa. E aí a gente sabe que ele chegou ali e foi lutar com aquele gigante. E aí o versículo 46 diz assim, Davi, porém, disse ao filisteu, vai botar aqui? Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e aos cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje. Mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Então Davi, se a gente continuar lendo a história de Davi, a gente vai ver que o Davi era um guerreiro incrível, ganhou várias batalhas, depois de Golias ele cresceu como soldado, até gerar ali a ira de Saul por inveja. Mas interessante é que nesse texto, Davi já traz para a gente algo que vem com o Novo Testamento, né? Que a nossa luta não é contra carne e sangue. Ele fala aqui que não vai ser com espada, que não vai ser com lança, mas que o Senhor vai ganhar a batalha, amém? E é assim que a gente deve guerrear. Só que se a gente for ver Davi, ele, nesse mesmo texto, Samuel 17, ele chega para Saul e fala, poxa, meu filho, não dá para você ir lá lutar, não. Esse gigante é um guerreiro provado, treinado. Você quem é? Um garotinho. Ele fala, olha, eu já matei um urso e já matei um leão. Sem ninguém saber, ele treinava no secreto dele. Você tem treinado no seu secreto para a batalha espiritual que você está enfrentando? Você tem ajoelhado, orado, buscado a Deus? Porque Davi, ele fazia, apesar de todo mundo ver, aparecer ali naquele gigante, eu vou falar uma coisa para vocês, quando você treina, busca o Senhor, não importa o gigante que apareça, o que ele fale para você, você vai saber que o seu Deus é maior e que ele te entregou a vitória, amém? Mas muitas vezes a gente olha para o gigante com os nossos olhos carnais, a gente fala, que situação difícil.
não sei o que eu vou fazer. Eu me lembro quando eu terminei, antes de terminar a faculdade, eu fui fazer o exame de ordem, e eu estudei, não estudei tanto, mas eu estudei a matéria que era necessário bastante. E aí eu fiz a prova toda e tinha uma questão que eu não sabia, não tinha estudado, eu parei de estudar antes, né? Eu já estava cansado, falei, não vou estudar, até porque eu fiz antes de terminar a faculdade. Então, se passar, se passou, se não passar, daqui a 6 meses eu tento de novo. Aí eu falei assim, poxa... Aí eu fiquei olhando, parado, aquela prova, a prova olhava para mim, e a prova com consulta é muito difícil, né? Porque se com consulta ele vai falar, pô, vai pegar tudo, porque você tem que poder ainda pesquisar, então fica muito mais difícil. E aí eu falei, pô, Senhor, bem que ia ser bom, pô, me esforcei tanto, será que o Senhor podia me ajudar? E aí eu tirei o livro da mala, era uma mala, eu levei uma mala. Aí eu tirei aquele livro da mala, pá, e quando eu botei assim, ele estava meio já, de tanto usar, ele caiu aberto. E era exatamente a questão que eu não sabia ali, o parágrafo explicando. Aí eu acertei, né, acertei todas as questões, com um mínimo ali de coisa. Então, quando a gente se esforça, quando a gente busca, o Senhor guerreia por nós, amém? Quando a gente está olhando uma adversidade com os nossos olhos, como o exército de Israel, vai falar, é impossível, eu não vou conseguir, né? E ainda mais imagina, poxa, quem vai lutar por nós é um garotinho. Mas as coisas de Deus são diferentes, o espiritual é diferente. Aqui mesmo, uma vez eu estava numa reunião e tinha alguém bem novo e eu estava assim, meio preocupado com algumas coisas, trabalho e tal. E aí uma pessoa de uns 12 anos de idade começou a falar algumas coisas, uma revelação de um versículo, que eu me perguntei, nossa, que profundo, que incrível. Eu falei, poxa, por que eu nunca percebi isso? E Deus falou assim, porque essa revelação não é para você. Eu dei para ele compartilhar para o corpo. Então, muitas vezes a gente acha que vai ter a solução, alguma coisa, mas o Senhor traz aquilo que é, né, mais novo, menor. Então, é importante que o guerreiro, nós que estamos em batalha espiritual, a primeira coisa é que a gente treine. Que no seu secreto você possa matar um urso, que você possa matar um leão, que você possa treinar, crescer. Porque quando Deus falar para você isso, se você não está acostumado com a voz de Deus, se você não tem um relacionamento, Deus vai falar, você vai falar, impossível. Não tem solução. Por quê? Porque quando não andamos na presença do nosso Deus, ele passa a ser algo filosófico, a cabeça nas ideias. Mas quando você anda face a face com ele, lado a lado com ele, você sabe que ele é todo poderoso, o Criador do céu e da terra, e que não há nada nem ninguém que pode impedir quando ele quer agir. Amém? E outra coisa é que quando os nossos olhos eles estão fechados, a gente não enxerga essa grandiosidade de Deus e nem quem trabalha para ele. Então, lá em 2 Reis 16, havia um cara chamado Eliseu. E tinha o rei da Síria que queria atacar Israel. E o que acontecia? O rei da Síria falava, ele tinha uma informação e falava, o exército de Israel vai acampar naquele local ali. E aí vinha Eliseu, corria para o rei e falava, tira o exército daí, porque ele vai ser atacado aí. E aí chegava o exército lá da Síria e o que acontecia? Não estava mais ninguém lá. Falava, poxa, como é que pode? Eles sabem aonde a gente vai atacar e nunca tem ninguém, a gente não consegue atacar ninguém. E aí falaram para ele, olha, eles têm um profeta chamado Eliseu, que o Senhor fala tudo para ele. Ele vai lá, arranja, sai fora, e ninguém consegue atacar. E aqui no versículo é justamente isso, né? O rei da Síria falou, então vou atacar quem? Vou atacar o profeta, que assim eu ganho a vantagem em cima deles. E 2 Reis 16, versículo 14 diz, porém o altar de bronze que está... Não é esse não. Vou ler aqui o meu, não sei se anotou errado aí. Então enviou lá os cavalos e os carros e grande exército, os quais chegaram de noite
e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, mesmo que a gente não veja, mesmo que a adversidade esteja pior do que você possa imaginar, você está cercado, não tem saída. Se você pedir para o Senhor abrir os seus olhos, Ele vai te mostrar que maior é aquele o seu Deus do que é o mundo. Amém? Mas muitas vezes a gente está que nem esse moço aqui de Eliseu, o servo de Eliseu. A gente olha as circunstâncias. E o cristão não é diferente. Apesar da gente ser treinado, a gente ouve isso desde pequeno. Quem não é desde pequeno na igreja já ouve, você não pode baixar sua guarda, você tem que buscar o Senhor, você tem que estar... Mas o que acontece, a gente deixa que os nossos olhos carnais nos afetem, é ou não é verdade? Quem aqui não viu alguma circunstância natural e falou, não tem solução? Eu já escutei alguns milagres aqui, de algumas pessoas presentes, pessoas que falaram que não podia ter filho, tiveram. Pessoas que tinham uma doença, uma enfermidade que não tinha cura e foram curados. Amém? Infelizmente, às vezes a gente age como Tomé. A gente precisa ver. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver que o Senhor é mais forte do que essa situação. Bastaria a gente ter fé de que o Senhor é mais poderoso. Amém? Mas a vida, o cotidiano... Como eu falei, o inimigo que a gente luta, ele é astuto, ele está aqui há muito tempo, ele observa, ele aprende, e uma coisa é certa, as ferramentas, as formas, modificaram, mas o homem, se você pegar lá de Gênesis até chegar a Jesus, muda alguma coisa do que a gente vê aí fora. A diferença é que o cara deveria saltar lá com um punhalzinho, hoje o cara vem com uma arma de fogo, E outros procedimentos da natureza humana, por mais que a gente imagine que a sociedade evoluiu, a sociedade ela agora é menos opressora e não sei o quê. Se a gente for analisar, o que move o homem carnal continua sendo igualzinho a tudo que o Senhor fala, porque os princípios do Senhor na palavra de Deus são justamente para melhorar esse homem carnal e tornar ele espiritual, amém? Mas se deixar levar por quem eu sou, por quem você é, a nossa natureza vai ser de agir conforme a nossa cabeça. E, claro que uns vão ser mais moderados, outros não, mas o homem é egoísta por natureza. E por isso que o que Jesus ensina, quando ele vai falando, muita gente fala, isso é impossível. Realmente, sem o Espírito Santo é quase impossível. Quem aqui já deu outra face? Alguns. Sem o Espírito Santo é fácil? Com o Espírito Santo já é difícil? Eu posso falar bem disso também, já dei mais do que a outra face. Leva a túnica também, leva tudo. Não é fácil. Mas com o Espírito Santo tudo fica mais fácil. Porque a gente começa a encontrar e ver aonde está o inimigo e aonde é que está o Senhor. Aonde que está o Senhor? O que o Senhor tem feito? Então, quando eu era pequeno, eu me lembro que me dava um pouco de medo, porque falavam, olha, Satanás, ele pecou contra Deus e ele levou 1/3 do céu, esse é o exército dele. E aí eu ficava imaginando, poxa, tem muito demônio, tem muita coisa por aqui. Eu ficava imaginando, eu sempre gostei de ler sobre guerra, então eu ficava pensando, imaginando a guerra. Mas às vezes as pessoas enfatizam tanto esse que não falam da questão matemática. Se 1/3 caiu, 2/3 ficaram lá.
botando fácil, se um exército está indo contra outro, você falaria assim, pô, Marcão, tá tranquilo. A cada homem que eles têm, nós temos 2. Não é isso? E ainda melhor, o exército de Deus é mais poderoso. Porque ele tem autoridade, dado por Deus, amém? Mas às vezes a gente enfatiza muito mais aquela velha história, ou o copo está meio cheio ou está meio vazio. Que forma você vai olhar? Eu olho do que o Senhor está do meu lado e Ele luta por mim, amém? E muito maior é o número do Senhor, né? Então, se você imagina que tem 100 do inimigo, tem 200 do Senhor, naquela mesma questão, amém? E eu trouxe isso porque, às vezes, uma questão numérica, às vezes a gente enxergar, facilita o nosso lado humano, né, o nosso lado lógico. Mas o que a gente precisa mesmo é confiar por completo em Deus. Se o número é maior, se é menor, não deveria afetar a gente. Mas se mesmo assim você tiver um pouco de medo, lembra disso. Os números do Senhor são maiores. Ele é mais poderoso. Tem mais do que o inimigo, amém? E lá em Efésios 6, né, Paulo está descrevendo a armadura. Eu não vou entrar muito na armadura. Talvez o próximo irmão, não sei se sou eu mesmo que vai pregar no último domingo do mês, falaremos da armadura. Mas o que Paulo fala aqui, o que eu quero trazer para a gente hoje é que a nossa luta não é contra a carne. Infelizmente, eu já vi, eu não sei se vocês já viram, mas eu já vi, e oração fervorosa, Senhor, mata esse homem, que ele se arrependa do que ele tem feito comigo, e com isso e com aquilo outro. Senhor, vem com o seu peso, a sua justiça, destrói essa pessoa, e dá até um nome, né, fulano de tal. Nome, sobrenome, se tiver o CPF passa, né? 09, alguma coisa. Tem gente fazendo as orações de Davi. Persegui meus inimigos, os alcancei. Um dia o João pediu para eu tocar um dia essa música. Eu falei, vou tocar, pode deixar, a gente toca um dia. Mas as músicas de Davi, as orações dele, principalmente quando ele está cercado pelo próprio filho dele, e a gente sabe as coisas que o filho dele fez, como, por exemplo, tomar para si as esposas do pai, né, e ter relação sexual aberto no meio do arraial do povo, uma coisa terrível. Ele escreveu, persegui os meus inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sobre os pés do Senhor caíram, já não se levantam. E você vê Davi era da espada, que tanto que ele falou, deixa o templo aí que o seu filho constrói, você derramou muito sangue. Então eu já vi, não sei se vocês já viram, mas eu já vi gente usando essas orações, não, mas está lá na Bíblia, mandou cair o inimigo. Só que veio Jesus, né? O que Jesus mandou a gente fazer? Orar pelos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Por quê? O problema não são as pessoas carnais, são aqueles dardos que fizeram aquela pessoa agir daquela forma. Ou a pessoa não conhece os princípios bíblicos. A gente não pode julgar pessoas que não têm o conhecimento do amor de Deus, amém? Porque ele age como um homem natural, e o homem natural ele é perverso. Por mais que seja bondoso, seja caridoso, às vezes está buscando... Quantas pessoas já não ouviram? Eu já ouvi isso. Eu estou buscando meu lugar no céu fazendo caridade. Eu não gosto, mas eu quero fazer para eu encontrar meu lugarzinho lá no céu. Eu já ouvi isso. O homem é egoísta. Mas a natureza de Deus, ela quebra esse homem. Ele traz um homem novo. Amém? Quando a gente fala de batismo nas águas, a gente fala em deixar o velho homem e sair um novo homem, livre do pecado. Não olhar para a carne, muitas vezes é difícil, né? Muitas vezes é difícil. Eu dei um exemplo de manhã, que foi uma vez, uma pessoa, as duas não estão mais congregando aqui, mas uma vez, e estava um negócio assim, parecia que o grupo estava completamente dividido ao meio de uma das igrejas no lar.
Eu falei, por que houve? Não, porque ela fez isso, isso e aquilo. E aí tinha um grupinho defendendo aquela. Não, porque ela fez aquilo e aquilo outro. E eu falei, tá bom, venham vocês duas aqui. Me conta o que aconteceu. Quero saber. E aí falou, pô, foi um dia que eu entrei na igreja e ela estava assim meio de lado. Eu falei, boa noite, tudo bem? E ela não me respondeu. Então, ela é falsa, ela é isso, ela é aquilo, ela não gosta de mim, ela faz tudo que eu faço é ruim, não sei o quê. Aí, poxa, eu nunca fiz isso, se eu fiz perdão, se abraçaram, choraram e tal. O inimigo, ele é sutil, meus irmãos. São coisas simples para derrubar. E uma acusando a outra. Não é culpa, não é carne que você tem que olhar, não é para a pessoa. É repreender o inimigo que está querendo entrar sutilmente. Querendo fazer irmão ficar contra irmão, marido ficar contra esposa, filho contra pai, pai contra filho. Amém? Sabedoria, meus irmãos, porque a nossa luta, ela é muito mais travada na nossa própria mente, para travar a nossa língua, e no espiritual. E no espiritual, a gente tem que estar de forma espiritual para poder lutar, amém? Então, lá, Efésios 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aonde que devemos batalhar? Nos lugares celestiais. A nossa luta não é olhando, é de cima para baixo. É ordenando, é falando. Não sei se vocês notaram, quando o Espírito tomou o nosso irmão aqui, amado irmão Ulisses, ele falou exatamente o finalzinho desse versículo que eu acabei de ler. Ele nem sabia o que eu ia falar. Então é isso, meus irmãos. A nossa luta é contra principados, potestades, que atuam e jogam seus dardos. Faz isso. Ó, fulano não te ama. Tá vendo? Tá querendo te derrubar, tá querendo te dar uma rasteira. Tá vendo como o Levi te olha? Ele te menospreza. Quem nunca ouviu essas coisinhas que vêm? Porque o ser humano, nosso atrito, a melhor forma de curar isso é chegar lá para o irmão. Irmão, você tem alguma coisa? Sei lá, às vezes eu sinto que parece. Isso quebra qualquer pessoa, posso te dizer. Você confrontar alguém, fazer o que a palavra de Deus diz. Se tem alguma coisa contra o seu irmão, você vai lá, derruba qualquer picuinha e qualquer ilusão da sua cabeça. Eu já lidei com umas pessoas que achavam que, ó, fulano até está grampeando meu telefone, está escutando minhas ligações, botou um detetive particular para me perseguir. Parece brincadeira, mas eu vou te falar que é verdade. Contratou um contradetetive que bota uma escuta reversa. Você sabia que existe isso? Ele bota uma escuta para ver que se tem uma escuta ou não do outro lado. Sabia disso? Era mais fácil ainda quando tinha o cara subia no poste, né? Isso não existe mais não. Ele subia lá no poste para botar o grampo na sua linha. Parece neurose, mas se a gente levar pelos os olhos carnais, a gente anda que nem maluco. Mas não do jeito certo. A gente olha olhando e fica e se esquece que a gente precisa estar batalhando. Então, recapitulando, buscar o Senhor face a face, treinar. Como é que a gente treina? Orando, conhecendo a palavra. Quantas pessoas não vêm aqui pedir oração domingo, sai domingo, entra domingo, pede para que alguém ore, mas ela mesma não ora por aquela situação. Você pode interceder, meu irmão. Você pode orar ao Senhor. Você pode pedir ao Senhor. Você pode e deve se achegar a Ele para batalhar. Amém? Colocar as situações. Amém. Glória a Deus, Coutinho. Pode orar por mim? Eu estou com uma dificuldade.
Aí passa a semana toda, você nem ora por essa dificuldade e vem aqui de novo. Coutinho, pode orar por mim de novo? Quando é que você está treinando? Que nem Davi, no seu secreto, matando o gigante, matando o leão, matando o urso. A nossa oração contra pessoas nunca deve ser feita diretamente, mas sim espiritualmente. Como? Que aquela pessoa se arrependa, que o Espírito Santo venha impactar ela, que ela tenha um encontro com Jesus e que ela perceba o que ela está fazendo. Amém? E que se converta dos seus maus caminhos. Se a gente olhar para as circunstâncias e sempre achar que há algum culpado fisicamente, provavelmente você vai se afastar de uma pessoa que você teria a oportunidade de levar ao Senhor, sendo persistente em orar por ela, para que viesse o arrependimento, para que viesse o impacto da luz na vida dele através de você. Amém? Eu não queria falar muito mais não, eu queria que o Senhor fizesse algo aqui, que eu fiz também de manhã, e eu queria que a gente diminuísse um pouquinho a luz do salão, Gustavo. E eu queria que você fizesse o seguinte exercício agora. Ulisses, você pode fazer só uma cama de teclado aqui para a gente? E eu queria que a gente fizesse o seguinte, você vai colocar diante do Senhor agora situações que você não tem visto solução, que você se sente sozinho, batalhando, que você não consegue ver saída. E você vai simplesmente fazer como Eliseu fez para o servo. Você vai pedir, Senhor, abre os meus olhos agora. Me mostra onde o Senhor está nessa situação. Senhor, me mostra quanto Tu és forte. Pede para o Senhor te mostrar essa noite que Ele está batalhando por você. Que Ele está agindo. Senhor, eu te peço agora, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para te enxergar e ouvir a Tua voz, Senhor. Se mostra agora, Pai. Mostra como o Senhor é um Deus forte, Deus poderoso. Flui, Senhor, o Teu Espírito aqui. Senhor, eu oro por olhos abertos, Senhor. Eu oro por discernimento espiritual, Senhor. Eu oro para que a gente possa enxergar o inimigo e repreender o inimigo, Senhor. Repreendemos, Senhor, todo espírito de contenda contra irmão, Senhor. Que a gente possa amar o próximo como a nós mesmos, Senhor. Se faz presente agora, Pai, se mostra como o Rei do Universo, Todo-Poderoso. Se mostra, Senhor, que não há situação que o Senhor não possa vencer. Não há situação que a sua mão não seja mais forte, Senhor. Traz a consciência de um Deus Todo-Poderoso agora, Senhor.
Traz à mente, Senhor, ferramentas necessárias para que cada um aqui possa vencer suas batalhas, Senhor. Traz à mente, Senhor, as ferramentas e os meios que o Senhor tem para vencer as batalhas, Senhor. Fala direto aos corações, Senhor, aqui, em nome de Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. O seu Deus é maior do que tudo e todos. Ele pode vencer. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Tu és poderoso, Senhor. Te pedimos que o Senhor venha com todo o poder e toda a autoridade, Senhor. Sobre todo nome é o teu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de Que você possa ver na sua vida quão grande é o seu Deus. Em meio às suas batalhas, em meio às suas guerras, você possa olhar e saber: muito maior é o meu Deus. Que você possa ter discernimento para observar os cenários. Que você possa ser exemplo e não levados pela ira, mas sim levados pelo Espírito. Que você possa sempre estar atento ao que o Senhor quer fazer. Que você possa buscar o seu Deus, que você possa buscar a presença dEle para justamente derrubar as obras de Satanás. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma ótima semana e que o Espírito Santo possa orientar a cada passo para que a gente possa vencer as batalhas, não com o nosso poder, mas com o poder de Deus. Amém?